E amém. Queridos, mais uma vez, que a gente possa estar abrindo a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, no versículo 13, nós sempre expomos mais uma vez a leitura da palavra, porque é importante para a nossa pedagogia. Quanto mais a gente repete, mais fica cravado nos nossos corações. E assim diz a poderosa palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus por elas. Queridos, é uma alegria, um privilégio, sempre uma honra para mim, não só estar aqui ministrando a palavra do Senhor, mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vir à igreja. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu tenho, mas às vezes parece que a gente está vazio. Às vezes a gente não sente, tanto a presença de Deus por determinadas situações, por determinadas agendas, determinados locais onde a gente está. Mas o que me deixa impressionado é que a misericórdia do Senhor, a bondade dEle nos atrai até a presença dEle. Nos atrai até o local onde nós podemos aquecer novamente os nossos corações, onde a gente começa a refletir, onde estávamos, onde nós temos a oportunidade de recomeçar, de entregar tudo, no altar do Senhor, e fazer nova todas as coisas. Costumo dizer que Jesus, Ele é um Deus que nos dá muitas oportunidades, nos dá muitas chances. O que seria de nós se não fosse a misericórdia, o amor e a bondade desse Deus? E queridos, essa noite eu queria refletir um pouco com vocês essa palavra que está no livro do profeta Isaías, e fala aí, traz para a gente uma profecia. E o cumprimento de profecia, meus irmãos, é uma evidência muito forte de que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. O Novo Testamento, ele cita e ele aplica vários textos do profeta Isaías, e fala mais desse profeta aí do que qualquer outro do Antigo Testamento. Isaías, muitas vezes, pelos estudiosos, ele é referido como um profeta messiânico, por causa das suas profecias acerca de Jesus Cristo, especialmente. Ele escreveu, meus queridos irmãos, essas profecias há cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, quando os profetas, eles falavam da vinda desse Messias, do Messias vindouro. Eles faziam muitos sinais específicos, eles traziam muitas mensagens específicas. Isso era comum, da parte de Deus, isso não vinha de homem. E queridos, além do mais, quando os sinais específicos, quando essas profecias elas se cumprem, elas se concretizam, não resta dúvida para mim e não resta dúvida para você da veracidade, que é Jesus, da veracidade da realidade que é Jesus Cristo. E eu fico imaginando, eu penso na honra que esse homem, que esse profeta ele teve da parte de Deus, por ter sido levantado em um período obscuro, a terra estava passando por um período ali negro, um período difícil, e sempre nesses momentos Deus, ele levanta profetas, levanta pessoas com voz, profética em seu tempo. E Isaías, meus queridos irmãos, ele foi um daqueles homens que ele se levantou porque ele enxergava além daquilo que ele estava vivendo. Ele enxergava além do presente, ele via o futuro. O profeta Isaías, é como se ele colocasse aquelas lentes telescópicas da NASA, ele conseguisse ver muito além daquilo que ele estava vivendo na época dele. E a graça, o favor de Deus, era a coisa que esse homem ele mais via, era a coisa que esse profeta ele mais enxergava. Quem estuda a Bíblia um pouco mais, quem se aprofunda um pouco mais, no livro de Isaías, ele é o mais querido, ele é o mais respeitado, livro ali do Antigo Testamento. Ele é o mais lido, meus irmãos, não apenas por nós, não apenas pelos cristãos, mas também pelo povo judeu. O povo judeu, ele tem um apreço
especial por esse livro aqui, pelo livro de Isaías. E quando a gente começa, né, a fazer uma espécie de analogia, quando a gente começa a estudar um pouco mais nesse livro, né, e a Bíblia toda, a gente chega à seguinte conclusão: o livro específico do profeta Isaías, ele parece muito como uma Bíblia, a nossa Bíblia toda, em miniatura. É como se a Bíblia da gente está aqui, né, a Bíblia toda, e o livro dele é uma Bíbliazinha pequena dentro da própria Bíblia. Olha que interessante, é uma miniatura dentro da própria Bíblia. Nós temos na Bíblia, né, a Bíblia ela é composta por 66 livros, 39 desses livros estão no Antigo Testamento, e 27 desses livros estão no Novo Testamento. Esses primeiros 39 livros, ele fala sobre a nação judaica, ele fala sobre o povo do judeu, e ele fala qual é o pensamento de Deus, né, acerca desse povo. Ele traz as correções de Deus, né, ele traz as palavras que foram direcionadas para aquela nação de Israel. Isso tudo está contido no Antigo Testamento, dentro desses 39 livros. Os outros 27 livros posteriores, que a gente conhece como Novo Testamento, fala para uma outra espécie de povo, fala para uma outra espécie de nação, fala para o povo de Israel, mas não aquele que está lá na Palestina. Não é mais aquele que está lá na Palestina. Fala de uma história de um novo Israel, de um novo povo. Alguém, meus queridos irmãos, que pegou uma carona na profecia que era para o povo, né, judeu, mas que eles não entenderam e entrou dentro da salvação. É como se fosse passasse o carro ali da salvação e a gente fosse lá e entrasse nele em movimento. E a gente foi embora aí. E quando eu leio o livro do profeta Isaías, quando eu começo a analisar o livro do profeta Isaías, eu entendo que ele também tem 66 capítulos. E ele também, assim como a Bíblia, os 39 primeiros capítulos desse livro de Isaías, parece Deus gritando no nosso ouvido. Parece Deus gritando ali, né, o povo de Israel. E ele chama a atenção daquele povo, falando do futuro deles, falando como seria o futuro, sobre o que ele queria para aquele povo. E Israel, ele não deu atenção às palavras de Deus, ele não deu atenção às palavras do Senhor. Mas os 27 livros, né, dentro do livro, né, 27 capítulos, perdão, dentro do livro de Isaías, ele está trazendo para a gente o que Deus fala a respeito de um novo tempo, a respeito de um tempo de avivamento, a respeito de um tempo de graça, a respeito de um tempo de favor do Senhor, um tempo em que uma nova nação seria erguida na terra, um tempo que a nova Israel seria estabelecida, em uma parte desse povo, uma parte dessa nação está aqui reunida, somos nós, somos uma parte desse novo Israel. E eu queria trazer para vocês algumas profecias, né, que foi, né, dita ali no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, e que foi cumprida no Novo Testamento. A primeira delas, se vocês quiserem anotar, está lá em Isaías, no capítulo 7, no verso 14, diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E essa profecia, queridos, ela foi cumprida lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la no secreto. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Outra passagem, outra profecia, lá no livro de Isaías, que a gente vai comprovar mais na frente no Novo Testamento, está lá em Isaías, no capítulo 53, versos 5 e 6, diz o seguinte:
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha o cumprimento dessa palavra, dessa profecia, está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, dos versos 24 e 25, diz o seguinte: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para que os pecados que vivêssemos para a justiça, por causa de suas feridas, foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram pastor e bispo das suas almas. E eu poderia trazer tantas outras profecias que se cumpriram, todas elas em Jesus Cristo. Queridos, a nossa fé, ela é cristocêntrica. Cristo, Jesus, Ele responde tudo. Ele revela tudo. Nós entendemos tudo através dEle, através da vida dEle. Eu me lembro desde muito jovem, aqui na igreja, ouvi afirmações frequentes dos nossos pastores, né, e eu aprendi muito com o meu pastor, que é Dom Fred. A mesma coisa que o salmista, ele nos orienta lá no Salmo 119, guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Queridos, nós devemos guardar sempre em nossos corações essas afirmações. Nós devemos guardar sempre em nosso coração essas afirmações. Eu desenvolvi uma prática, né, de fazer isso em minha vida, de guardar frases, guardar textos, guardar alguns recortes, né, do que Deus estava falando no meu coração. E nos momentos de angústia, nos momentos de esfriamento, nos momentos onde parece que a gente está distante, nos momentos de aflição, que é comum, que a gente passa, todos nós passamos, parece que a gente está no fim, né? Parece que a gente está no fundo do poço, e é nesse momento, queridos, que esses recortes, essas afirmações, essas palavras nos enchem e faz com que a gente entenda que Deus continua conosco, amém? Faz com que a gente entenda que Deus, Ele não nos abandonou, que Deus, Ele continua a operar em nossa vida, que Ele continua tendo promessa acerca da gente, que Ele continua a nos livrar, que Ele continua a nos proteger, seja de perigos físicos, ou seja, de perigos espirituais. Deus, Ele está sempre conosco. Nós temos essa promessa de Cristo, que foi Ele mesmo que nos deu. Se você olhar em Números, no capítulo 23, verso 19, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Ou acaso Ele promete e deixa de cumprir? Queridos, isso é uma declaração muito forte. É uma declaração forte, contundente, que eu aconselho a vocês a guardar em seu coração também. Guardar em seu coração. E nessa noite, especialmente, eu queria que vocês guardassem essa afirmação, guardassem no coração de vocês, né, enquanto nós estivermos aqui, esse recorte, essa frase: agindo Deus, quem impedirá? Você podia repetir comigo? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? É uma declaração, queridos, feita pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. E eu acredito que essa palavra, ela é profundamente reveladora. Essa palavra, ela é profundamente esclarecedora para mim e para você. É profundamente esclarecedora a respeito de quem é Deus, a respeito da natureza do Deus que nós servimos, a respeito da sua forma de agir, de como Ele se movimenta, de como Ele age. Essa afirmação, ela aponta para a minha fé. Essa afirmação também, ela aponta para a sua fé. E lá no Isaías, capítulo 43, verso 13, mostra claramente isso para a gente. Afirma claramente isso para a gente. O próprio Deus, queridos, Ele está fazendo essa afirmação. Antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, Ele já era. Ele é. Não há quem possa livrar alguém
das mãos dele, mas agindo nosso Deus, quem pode impedir? Quem o impedirá? E algumas verdades que a gente precisa refletir, que eu trago para a nossa reflexão essa noite, para que a gente possa perceber que, em primeiro lugar, quando ele diz que antes que houvesse dia, ele está se remetendo ao início de tudo. Ele está falando aqui, queridos, da criação. Ele está falando quando Deus faz separação entre luz e trevas. Ele está falando quando Deus ele determina os ciclos do dia, quando ele determina ali todas as coisas. Deus está dizendo para mim e para você que antes de tudo, antes de iniciar qualquer coisa no mundo, ele já estava em movimento. Ele já estava operando antes do início. Ele já se encontrava agindo antes de tudo acontecer. Antes de tudo ser feito. E Deus ele continua fazendo, ele continua se movimentando, ele continua falando hoje para mim e para você que agindo ele, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Ou seja, Deus já agia antes do início e ele continua em operação. E algo que a gente pode garantir é que ele vai continuar agindo até a consumação dos séculos, até a consumação de todas as coisas. Portanto, meus queridos irmãos, eu e você, nós temos o Deus que não está parado, olhando o que está acontecendo no mundo aí fora. Ele não está lá em cima, no céu, sentado, na sua cadeira, no seu trono, só olhando tudo que você passa, tudo que eu passo, parado, congelado, estátua, sem fazer nada. Ele não está parado, ele está olhando tudo que está acontecendo em sua vida. E a palavra de Deus vai dizer que ele se move. A palavra de Deus, através do Espírito Santo dele, ele realiza. Ele age, ele é um Deus que faz. E eu queria que você guardasse isso na sua mente e no seu coração. Ele faz, a gente precisa entender. Porque antes de que houvesse dia, ele já fazia. Ele já se movimentava. Lá no início de tudo, no livro do Gênesis, no capítulo 1, a gente pode fazer uma separação de dois momentos dessa ação de Deus. No princípio, criou Deus o céu e a terra, ponto. Se você ler lá no início de tudo, no princípio, Deus criou o céu, a terra, ponto. Depois disso, muitos teólogos, eles chamam nesse momento de teoria do intervalo. Houve aí um hiato, ou um intervalo, e diz que a terra, após isso, era ou tornou-se sem forma e vazia. Queridos, o que nós vemos aqui, o que nós analisamos disso aqui, é que a partir do versículo 2, é como se Deus estivesse ali reorganizando tudo novamente. É como se Ele estivesse colocando tudo de volta ao seu devido lugar. É a conclusão de um trabalho da terra que já tinha sido criada. E o que a gente percebe é como Deus, aqui, no início de tudo, Ele transforma o que era caos, o que era desorganização, em uma coisa bela, em uma coisa linda, em uma coisa extremamente organizada. Porque Ele é um Deus que Ele tem o poder de trazer a ordem a tudo aquilo que não existe, a tudo aquilo que está desorganizado. Ele tem um poder, queridos, de acrescentar beleza onde nunca houve. Onde nunca houve. Ele tem poder de acrescentar beleza na minha vida e na sua vida. Onde quando muitas vezes nós percebemos, a gente diz, não foi eu que fiz isso. Não foi eu que falei isso. Não é um movimento natural meu. Isso é Deus agindo na minha vida. Isso é Deus agindo na sua vida. E a gente pode, e deve perceber esses momentos e entender que é a ação dele. Essa é a natureza do nosso Deus, essa é a natureza do Deus Criador, é desenvolver aquilo que Ele planejou, é tornar as coisas melhores, amém? Quem aqui consegue reconhecer que depois de Cristo, na sua vida, as coisas ficaram melhores? Não estou falando que ficou fácil, mas ficou melhor. Ficamos cada vez melhores, de glória em glória, amém? E quando a gente fala a respeito desse agir de Deus, especificamente aqui na nossa vida, essa é a primeira coisa que a gente precisa ser
trazido, a primeira coisa que a gente tem que trazer para a nossa mente, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que antes que houvesse dia, Ele já estava trabalhando. Antes da gente existir, Ele já estava agindo. Ele já sabia do que Ele ia fazer contigo. Ele já sabia da tua vida. Ele já sabia de tudo. No final, queridos, Ele já sabia que Ele ia ter que reorganizar, que Ele ia ter que fazer uma coisa melhor, que Ele ia ter que agir, que Ele ia ter que se movimentar na tua vida e na minha vida também. E nessa noite, queridos irmãos, eu não sei como está a tua vida. Eu não sei se de repente ela está um caos. Eu não sei se ela está desorganizada. Eu não sei se está uma desordem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo do Senhor, Ele está se movendo aqui no meio de nós. E é do querer dEle organizar. É do querer dEle reorganizar. É do querer dEle se mover e trabalhar no seu favor e no meu favor. Porque Ele te ama. Esse Deus, Ele cuida de ti. E esse Deus, Ele se preocupa contigo. Ele não está parado. Não deixe de buscar, mesmo sem muitas vezes sentir. Não deixe de buscar, mesmo que pareça que você não está se relacionando mais com Ele. Mesmo que pareça que você está distante. Queridos, apesar do pecado, Ele ter trazido caos à humanidade, a toda a criação, a obra redentora do Senhor, ela foi executada, ela foi cumprida, como a gente viu anteriormente, em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, o autor e consumador da minha e da sua vida. E é isso que remete a um final melhor. É isso que traz a esperança da gente, de um final extraordinário, de algo muito melhor do que era no início. Queridos, o fim é o céu. O final de tudo é a vida eterna junto com Deus. Enquanto estivermos aqui, vai ser necessário muitas vezes Deus ter que reorganizar tudo. Vai ser necessário muitas vezes a gente se render a Deus e Ele ter que colocar as coisas de volta no seu devido lugar. Muitas das vezes a gente tem que entender isso. O segundo ponto que eu gostaria de trazer a reflexão da gente essa noite diz respeito à frase que Deus diz: não há quem possa se livrar das minhas mãos. Todos nós aqui sabemos, queridos, que Deus, Ele quer o bem do ser humano. Deus, Ele não quer o mal de ninguém. Ele não quer o mal do ser humano. Aliás, Ele se dirige por meio do profeta Jeremias à nação de Israel e diz: olha, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos, são planos de bem, não de mal, a fim de vos dar um futuro e a fim de vos dar uma esperança. Queridos, a gente pode destacar que aquele momento específico que está registrado lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, quando a Escritura ela fala sobre Tiago e João, que eles ficaram ofendidos, eles ficaram chateados, porque os samaritanos, eles não queriam receber Jesus na aldeia deles, eles tinham rejeitado a presença do Senhor na aldeia deles, e eles se oferecem a Cristo, provavelmente baseado no relato do Antigo Testamento do profeta Elias, que lá no segundo livro de Reis diz que o Senhor queres que peçamos a Deus que envie fogo do céu e consuma esse povo. Olha o que os seguidores de Cristo, os apóstolos, estavam pensando. Foi lá no texto sagrado e disse: olha, Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente queime esse povo que não quer deixar que o Senhor entre aqui no meio deles? Eles estão te rejeitando. E o texto ele vai mostrar para mim e para você lá no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, no verso 52, não apenas a forma como esses homens eles se posicionaram, mas principalmente o que eles falaram. Mas o que chama a atenção, o que traz uma evidência muito maior, é o que Jesus fez e é o que Jesus falou. Jesus, ele voltou ali para os discípulos e disse: repreender. Jesus, ele volta para eles e os repreende. Ele repreende aqueles homens. Nem todos os manuscritos trazem essa declaração aqui, mas muitos eles colocam, entenderam nessa frase, que ele diz o seguinte: vocês não sabem de que espírito vocês são? Olha o que Jesus diz àqueles homens: vocês não sabem de qual é o espírito que vocês pertencem? São, pois, o Filho do Homem, ele não veio para destruir a vida dos homens,
Eu não vim aqui para destruir a vida de ninguém. Jesus está dizendo, mas eu vim para salvar. Eu vim para salvá-los. Naquele momento, Jesus está dizendo, olha, a minha maior preocupação aqui, né, nesse momento, a minha maior intenção não é de julgar ninguém. A minha maior intenção não é de destruir ninguém, mas primeiro é de oferecer salvação. É primeiro oferecer salvação para os homens. E isso, queridos, não anula, não cancela, né, a palavra de Deus, né, que nos ensina a respeito do juízo, a respeito do fim, né, mas a gente precisa entender aquilo que Tiago, ele vai declarar que a misericórdia, ela triunfa diante do juízo, triunfa no juízo. A misericórdia, meus queridos irmãos, ela vai ser sempre oferecida primeiro, ela vai ser sempre colocada primeiro, para mim e para você, vai ser a nossa primeira opção. A misericórdia sempre vai olhar para mim, para você, com misericórdia. E se essa misericórdia ela for recebida, se essa misericórdia do Senhor ela for aceita, o juízo de Deus ele é evitado. O juízo de Deus ele é evitado. Mas o inverso, né, também é proporcional. Se essa misericórdia não é aceita, se essa misericórdia do Senhor ela não é recebida, aí sim o juízo de Deus ele é inevitável. Aí sim o juízo de Deus é inevitável. E somente quando isso acontece é que a gente pode entender aqui o que o profeta Isaías ele falou. Se chegar a esse ponto, olha, se chegar ao ponto de onde aquilo que eu ofereço de bom, ele for negligenciado, onde tudo aquilo que eu ofereço de bom, ele for negado, aí sim, então ninguém vai livrar das minhas mãos. Nesse momento, ninguém vai livrar essa pessoa que negou, que negligenciou das minhas mãos. No grande dia, no dia do juízo. Então ninguém vai livrar. Em outras palavras, queridos, Deus está dizendo que Ele não deixou de ser justo. Ele está dizendo que Ele não deixou de executar juízo na terra. Ele não deixou de fazer isso, embora a prioridade dele sempre seja de expressar bondade. A prioridade do Senhor sempre seja de trazer misericórdia para mim e para você. Aliás, na Bíblia, até as expressões de juízo de Deus, muitas vezes revelam o caráter amoroso do Senhor. O caráter amoroso de Deus. Observem nos dias do profeta Ageu. Se você for ver um pouco da vida dele, quando ele fala do Senhor julgando um povo, ele disse, não houve entre vós quem se arrependesse e quem voltasse para mim. Olha o que Deus está dizendo, não houve no meio de vós quem se arrependesse e quem retornasse para mim. Queridos, Deus estava dizendo que até enquanto eu julgava vocês, até quando ali eu estava julgando, eu esperava recuperar o coração de alguém, eu esperava recuperar alguém, eu estava interessado no bem de vocês, eu estava interessado no bem. Isso mostra o caráter bondoso de Deus, mesmo na hora do juízo. Mesmo na hora ali do vamos ver, ele ainda tinha expectativa. Até enquanto eu não bati o martelo final, eu estou te oferecendo misericórdia. Eu estou te oferecendo salvação. Eu estou te oferecendo o meu perdão. Isso precisa ser muito bem entendido. Isso precisa ser muito bem evidenciado. Para que você possa perceber que mesmo quando nós estamos falando do juízo de Deus, a gente está revelando o caráter amoroso do Senhor. O caráter bondoso do Senhor. Isso não anula a justiça dele. Isso não anula a justiça de Deus. Lá no livro do Apocalipse, o Senhor se refere, em uma das cartas dele, às igrejas da Ásia. Ele fala de uma mulher chamada Jezabel. Ele fala de uma mulher chamada Jezabel, e ele diz, eu dei a ela tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição. Eu dei a ela tempo. Eu dei a ela misericórdia. Eu dei a ela um espaço para que ela se arrependesse. Mas olha o que o texto vai dizer, mas ela não quer se arrepender. É um ato seu e um ato meu se arrepender. É um ato nosso. Ela não quer. Não quer se arrepender. Queridos, muitos têm confundido a longanimidade, a paciência de Deus com impunidade. Muitos têm confundido a paciência do Senhor, a longanimidade de Deus com impunidade. São coisas distintas, são coisas diferentes, já que ela não quer se arrepender. Eu dei tempo, ela não quer.
eu vou prostrá-la de cama. Vai dizer em Apocalipse. Eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adultera. Eu vou matar os seus filhos. E assim, a gente tem um Deus que depois de oferecer a misericórdia, depois de dar tempo, depois de dar paciência, de ter paciência, e que essa misericórdia ela não foi recebida, essa misericórdia ela não foi aceita, depois de ter esgotado a longanimidade de Deus, precisa ter o juízo, precisa executar o juízo. E aí, queridos, é em momentos como esse que o profeta Isaías diz: não há quem possa livrar a pessoa da minha mão. O próprio Deus falando, não há quem possa livrar. Se estivesse na mão de homens, nós somos falhos, mas na mão de Deus, Ele não é falho, Ele é justo. No entanto, isso não remete que Ele seja cruel. Nosso Deus, Ele é bondoso, Ele não é cruel, mas Ele é um Deus justo. Isso é a justiça de Deus, isso é o que é correto diante do Senhor. Toda a justiça está nele, toda a justiça ela precisa de fato ser julgada, senão não há justiça. Se não tiver julgamento, não há justiça. Não há, queridos. E o Senhor, Ele vai julgar esse mundo. Ele que fala. Ele vai julgar a mim, a você, a todo mundo que está aqui, debaixo dessa terra. E com Ele não tem erro. Ele não é como esses juízes daí, que são tendenciosos, que falham. Ele não erra. Ele é justo. Ele é certeiro. Por isso, querido irmão, querida irmã, Ele está nessa noite dando uma chance para mim e para você. Ele está dando mais uma vez, nessa noite, para mim e para você, a oportunidade da gente receber a misericórdia dEle. Ele está nessa noite, mais uma vez, nos dando a oportunidade de a gente receber a graça dEle, através de seu Filho, de Jesus, através de Jesus Cristo. E o dia do juízo, para nós, que recebemos, que aceitamos essa misericórdia, que aceitamos essa graça, será um dia de glória, será um dia de alegria para a gente que está em Cristo Jesus. E a última declaração, queridos, que Deus Ele faz aqui nessa meditação, que traz aqui nesse texto, né, que é a que eu queria que vocês guardassem, que é: agindo eu, quem impedirá? Deus, Ele aqui não está, Ele não fala só a respeito, né, do juízo, né, que quando começa ninguém pode parar, né, que quando Ele começa realmente a executar, né, ninguém pode parar, mas Ele fala também a respeito daquelas manifestações extraordinárias, aquelas manifestações miraculosas, aquelas manifestações do Senhor sobrenatural para os homens, para mim e para você, em favor da minha vida, em favor da sua vida. E Ele diz que quando Ele começa a se mover, Ele diz que quando Ele começa a agir, que quando Ele começa a ministrar no teu coração, como Ele está fazendo nessa noite através do Espírito Santo dEle, não através de palavra de homens, mas da palavra que sai direto do trono dEle, aí Ele começa a mudar, a nos mover. E a gente precisa entender isso através da nossa fé. A gente precisa crer, né, que Deus está se movendo, que Deus está agindo em nosso favor. Não é um arrepiozinho, você está aí sentindo que isso é um mover de Deus. Não, é você sentindo que quer botar para fora o pecado, que quer tirar isso de dentro de você e reorganizar tudo. Dizer: já basta, eu não quero mais. Esse pecado na minha vida só traz confusão, só traz, está tudo fora do lugar, está tudo errado. Eu preciso entregar, eu preciso colocar. E a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. A mesma Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ela diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, Ele é recompensador daqueles que buscam a Ele. E eu e você, a gente pode experimentar dessa ação de Deus essa noite. A gente pode experimentar desse mover do Senhor em nosso favor. Aliás, Isaías diz: desde antes da antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu, de um Deus além de ti, que trabalha a favor de todo aquele que nele espera. De todo aquele que nele espera. Quando a gente espera em Deus, quando a gente confia em Deus, quando a gente crê na ação de Jesus Cristo em nossa vida, na ação do Espírito Santo dele, nós colocamos o movimento do Senhor em nosso favor. O agir do Senhor, Ele age
e quando Ele age, Ele faz coisas incríveis, é algo incrível, é uma verdade que eu e você a gente precisa entender, é isso aqui, é essa frase, que agindo eu, quem impedirá? Agindo Ele, quando o Espírito Santo de Deus quer agir, não tem como eu e você resistir. Eu tentei por muitos anos resistir, às vezes me pego tentando resistir, não tem como, nós temos que nos entregar, a gente tem que nos colocar diante de Deus. Isso aqui não quer dizer que o Senhor está falando de determinismo, Deus não está dizendo, olha, eu vou fazer de qualquer forma, né, de qualquer jeito, independente de vocês. Queridos, nós precisamos distinguir o que é um plano específico de Deus, o que é um plano individual de Deus para a sua vida e o que é um plano coletivo de Deus. Por exemplo, quando Mardoqueu, lá no Antigo Testamento, ele manda um recado para a rainha Esther, ele diz para ela, se você se calar, agora, nesse momento, de outra parte se levantará socorro de Israel, de outra parte se levantará livramento a Israel. O que esse homem estava dizendo ali, a rainha Esther, ele estava dizendo, olha, mesmo que você e eu, mesmo que a gente, nesse momento de tensão, nesse momento de dificuldade, a gente possa falhar em relação ao plano individual que Deus colocou para mim e para a sua vida, mesmo que a gente falhe, né? Ele vai levantar outra pessoa, vai ter livramento, vai ter, porque é o plano coletivo do Senhor. Mas esse homem ainda fala para a rainha especificamente, olha, quem sabe não foi para esse tempo que você chegou a ser rainha, não foi para esse tempo, não foi para agora, Deus vai livrar de todo jeito, Ele vai levantar outra pessoa, mas quem sabe não foi para você especificamente, individualmente, não foi esse tempo que Deus está dizendo que é para você fazer. Deus, Ele não faz nada à toa, Deus não faz nada por acaso, não existe a aleatoriedade da vontade de Deus, não existe coincidência. O que existe é o mover do Senhor, do Espírito Santo. O que existe é Jesus-cidência, é Jesus se movendo através do seu Espírito Santo. E você e eu, a gente não chegou aqui nessa noite, nós não estamos no local onde a gente está hoje por nada. Queridos, há um propósito específico de Deus, há um propósito de Deus, há uma intenção do Senhor de usar a minha vida e a tua vida. Amém? Há uma intenção de Deus usar a tua influência nos locais por onde tu vai, por onde tu anda nesse momento. Mas Ele está dizendo aqui, como falou para Esther, se você falhar, se eu falhar, Deus vai levantar outro. Vai levantar outro, porque, meus queridos irmãos, o plano individual, ele pode falhar por conta do livre-arbítrio que eu e você, nós temos. Ele pode falhar. A gente tem um direito de escolha. Porém, queridos, a gente precisa entender que o plano coletivo de Deus, ele tem um caráter diferente. Ele não falha. Quando o indivíduo falha, Deus levanta outro. Quando o outro falha, Deus levanta outro. Quando Deus levanta outro, vai ser feito, vai ser cumprido, Ele vai cumprir os planos e os propósitos que Ele tem, porque Ele é Deus e ninguém impede quando Ele age. Ninguém pode impedir quando Ele age. Quando a gente fala a respeito do reino de Deus, a respeito do reino nos céus, Ele planejou e fazer a terra. A gente precisa entender que, embora a sua soberania tenha dado ao homem o direito de escolha, Deus, Ele nunca foi pego de surpresa. Eu e você, a gente muitas vezes é pego de surpresa, nem imaginava, nem esperava que isso ia acontecer, aquilo aconteceu. Deus não é assim. Ele nunca é pego de surpresa. Ele dá a mim e a você o direito de escolha, mas Ele não é pego de surpresa. Ele é Deus que é onisciente. Ele é Deus que é onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os locais, Ele está no passado, no presente, Ele está no futuro. Ele sabe de tudo, queridos. Ele sabe de antemão a resposta que você está dando a Ele nessa noite. Ele já sabe a resposta que eu estou dando a Ele nessa noite. Ele sabe se eu e você nós vamos cumprir ou não os projetos e os propósitos que Ele tem. Ele sabe de tudo. Ele tem a capacidade de gerenciar todas as coisas como só um Deus com esses atributos é capaz de fazer. Por isso que a gente descansa nele. Por isso que a gente entende que é leve o fardo. Por isso que a gente entende que é suave, porque na grandeza de Deus, é no poder extraordinário do nosso Deus que a gente se move, que a gente age. Tem um texto lá em Apocalipse, eu já estou terminando no verso 3.
Apocalipse capítulo 3, perdão, versos 7 e 8, que chama muita atenção, onde a Bíblia diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, eu escrevo essas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui ele está falando de uma chave, de um acesso, tanto para abrir, como para fechar. Uma chave que abre e que fecha. Mas ele diz que quando abrir uma porta, ninguém pode fechar. Por outro lado, quando ele fecha, ninguém pode abrir. Na sequência, o Senhor está falando: conheça as tuas obras, aquilo que você realiza. Esse que eu tenho posto diante de ti, para você, diante de você é uma porta aberta. Está uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, sei que você é fraco, mas guardou a minha palavra. Você guardou a minha palavra. Você pegou a minha palavra e guardou no coração. Você não negou o meu nome. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, mais uma vez, que Ele é que é a sua força. Ele é quem garante a porta aberta. Ele é quem garante a porta aberta. É Deus. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós temos pouca força. Mas se a gente andar em fidelidade a Deus, se a gente se entregar ao Senhor, se a gente obedecer, demonstrar fé e confiança nele, aí Ele vai agir. Aí Ele vai agir abrindo a porta. E se Ele agir abrindo a porta, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar, meus queridos irmãos. E era isso, essa mensagem de Deus. Era isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Que agindo Deus, quem vai impedir na tua vida? Que agindo Deus, quem vai impedir que você não se cure de uma doença? Quem vai impedir que essa ansiedade não vá embora? Quem vai impedir que essa depressão não caia por terra? Quem vai impedir que essa enfermidade física que está te acometendo, ela não seja corrigida? Quem vai impedir que ela não seja consertada? A gente está diante de um Deus que se move. A gente está diante de um Deus que Ele age. A gente está diante de Deus que Ele pode fazer todas as coisas. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, Deus já fez. Deus já operou. Deus já fez milagres que só agindo Ele é que podia acontecer. Quantos aqui podem declarar isso, Senhor? Quantos aqui podem testificar isso que eu estou dizendo? E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo fortaleça o meu e o seu coração. É que a gente continue firme com essa palavra, que a gente continue firme com essa conduta guardada em nosso coração, que o Espírito Santo que está no nosso meio, ele continue a se mover, que nós demos liberdade para que ele se mova. Se você nunca experimentou disso, experimente essa noite. Deixe que o Espírito Santo ele se mova na tua vida. Deixe que ele faça algo diferente. Deixe que ele organize tudo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. A gente às vezes fica tranquilo na mão de um médico que alguém falou. Eu estou com uma doença e tal, mas vou para o doutor fulano de tal. Eu estou aqui, estou tranquilo, porque esse é o especialista. Imagine, queridos, diante de Deus, pode fazer todas as coisas, que é os especialistas dos especialistas, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. A capacidade dele é infinita, é imensurável. Todas as minhas faculdades mentais e a sua não podem alcançar aquilo que Deus é, aquilo que Jesus Cristo fez. A gente só pode aceitar e se entregar. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Ele está agindo, Deus está ministrando, o Espírito Santo está se movendo. Permita. Eu não sei qual é a limitação, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei o que passa na tua vida, sei se é físico, espiritual, emocional. O que eu sei, queridos irmãos, é que se o meu Deus, o Deus de toda a glória, se Jesus Cristo, se o Espírito Santo, Ele quiser fazer, Ele quiser agir, Ele quiser se mover na tua vida, Ele vai derrubar essas barreiras, Ele vai te curar, Ele vai quebrar tudo aquilo que te prende de experimentar dessa salvação, de experimentar desse doce Espírito. Ore comigo. Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos por quem Tu és, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque no meio de tantas pessoas, o Senhor nos escolheu. O Senhor foi bondoso conosco.
O que seria de nós, Senhor, se não fosse Tu? O que seria de nós se não fosse a Tua presença? Onde nós estaríamos, Senhor? O que faríamos se não fosse Tua misericórdia? Continua, Senhor Deus, a nos atrair. Continua a nos trazer a Tua presença. Continua a ministrar os nossos corações. Nós pela fé confiamos em Ti. Nós pela fé nos entregamos a Ti. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar agindo na vida dos meus irmãos, desses irmãos queridos. Eu não sei como eles chegaram nessa noite. Eu não sei qual é o peso, qual é o fardo que eles estão sentindo. Mas o que eu sei é que Tu tira nesse instante, aos olhos da fé, esse peso, esse fardo, Senhor Deus, das costas deles, do ombro deles, Senhor Deus. Tu coloca na Tua, que foi assim que Tu fizeste. A gente não pode mudar isso. Tu morresse por nós, Tu entregasse por mim. A minha única ação é aceitar, é receber essa misericórdia, é receber o quanto antes, porque nós não sabemos, Senhor, até quando Tua paciência ela vai, até quando Tua longanimidade, Senhor Deus, ela vai estar diante de nós. É hoje, Senhor Deus, é no dia de hoje que nós entregamos a nossa vida a Ti. Em nome de Jesus, aqueles que estão orando pela fé em concordância comigo, Senhor Deus, recebe todo o louvor, toda a adoração. Recebe a vida, Senhor Deus, desses irmãos. Se alguém nesse instante está entregando pela primeira vez a vida a Ti, Senhor Deus, que Tu possas, Senhor Deus, estar cuidando, que Tu possas estar dirigindo. Eu sei que tem alegria no céu nesse instante, em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele se move, Ele age, Ele mostra que está tendo alegria, e nós nos alegramos juntos, porque houve reorganização, houve redirecionamento, houve conhecimento de quem Tu és. No nome de Jesus, nos abençoa, cuida de cada um, Senhor Deus, e nos dá, Senhor Deus, cada vez mais essa visão, esse entendimento daquilo que Tu é e daquilo que Tu pode fazer em nossa vida. Eu Te oro, Te agradeço e abençoo no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe enquanto a gente louva.